Já estamos no ar aqui, mais uma live do PTB, aqui no Facebook oficial do PTB. Hoje a gente recebendo aqui o Moisés, que é nosso companheiro, militante, é um cara ligado às culturas populares. E quando a gente fala das culturas populares, a gente está falando de diversas tendências, de diversas representatividades da cultura popular. A gente que é aqui de Campos acompanha, né, através das várias gerações das nossas famílias, as manifestações culturais, que não se prendem apenas ao carnaval, mas nós temos o jongo, nós temos a Manaxica do Caboio, nós temos Folia de Reis, e tantas outras aí importantes na formação diversas, de muitas gerações que acompanharam toda essa evolução, muitas famílias, né, Moisés, envolvidas nesses projetos culturais. E hoje a gente vai fazer esse bate-bola aqui com Moisés, ele que é lá de Santa Ana, ali perto de Travessão, corre tudo por ali, Ribeiro do Amaro, Balança Rangel. Ele tem uma experiência, ele tem uma experiência bem legal para trocar aqui com a gente a respeito desse movimento de cultura popular que ele faz e de agricultura familiar. Uma coisa está um pouco ligada à outra também, porque onde tem cultura, tem comida e isso é natural, né? Toda Folia de Reis, você tem ali uma recepção nas casas de família, a Manaxica do Caboio, ela termina também ali com uma recepção do grupo, né? E a gente vai passar agora para o Moisés se apresentar, quem ele é, da onde que ele é, né? Como que é esse envolvimento dele com a cultura popular. Boa noite, Moisés. Boa noite a todos os PTBistas aqui no nosso Facebook do PTB. Boa noite, Elô. Boa noite a todos aí, os pré-candidatos e a todo o pessoal que está aí no Facebook do PTB, acompanhando mais essa live. Eu sou Moisés da Silva Bernardo, tenho 43 anos, 26 ligados à política. Só da Câmara foram 23 anos, mas os últimos 3 agora como encarregado administrativo das localidades que pegam o cinturão, da usina São João até Conselheiro Josino. Então, foi muita coisa. Na realidade, foi muita pressão em cima de mim dentro de cada uma dessas localidades. Mas a gente, com um jeitinho, foi levando aqui e ali, conversando, explicando as situações, tentando resolver situações, independente quem era a situação, oposição, problema é sempre problema. A gente sempre foi democrático, sem querer colocar política na frente dos problemas. Então, a gente, graças a Deus, tive muita liberdade, até sua mesmo, quando eu tive um problema lá na terceira idade em Travessão, eu até procurei, não sabia quem era Elô Landim, mas aí uma pessoa me mostrou, Elô é aquela lá, eu fui, levei o conhecimento, prontamente você foi lá, resolveu, e hoje a gente está aqui batendo esse papo e se apresentando como pré-candidato. Muita gente fala assim, eu sou pré-candidato, eu tenho uma história, porque com 15 anos de idade, eu não era eleitor ainda, mas eu saía junto com a minha mãe, que é tudo que eu tenho. Se hoje eu sou o homem que eu sou, agradeço muito a Irani da Silva Bernardo. Sua mãe? Uma pessoa que me fez ser o Dona que eu Irani? sou. Sua mãe é Dona Irani? Ela faleceu em 99, em 2009. Também aí de Santa Ana, dessa redondeza toda? Não, a gente era morador de Santa Rosa, eu morei sempre em Guarulhos. Nossa família tem uma família então você daqui, tem essa origem aí da cultura popular também aqui no Santa Rosa, né? Porque ali no Santa Rosa não, chamaria Paulinha ou não? Não, a minha origem de cultura popular veio de Maceió, porque meu pai é alagoano. Maceió. Meu pai é alagoano, então a gente é de Maceió e toda aquela cultura vem de lá. Então a gente está. Eu já vim ser presidente da Liga de Dança Folclórica de Campos, onde tinham 26 quadrilhas. Fui presidente do Bloco de Samba Unidos do Eldorado, que é ali perto de Santa Rosa. E com isso eu me envolvi, fui ao Rio, trabalhei em Carnaval do Rio, vim para Campos, vi que tudo era diferente, que tudo aqui em Campos era muita coisa reciclado. Então a gente já vem trazendo essa cultura de Maceió para cá. Aqui a gente só
encontrou uma cultura totalmente diferente, porque se você olhar o São João do Nordeste é um, São João do Rio é outro. Qual é essa diferença? É isso que a gente queria conversar com você. Aqui em Campos, como que foi seu envolvimento com a cultura popular? De que forma que você iniciou todo esse trabalho de base, porque a gente percebe que é um trabalho de comunidade, é um trabalho voltado realmente para aqueles que produzem a cultura, né? Não é um trabalho de fora para dentro, é um trabalho de dentro mesmo, você faz parte da comunidade que atua, né, nessas manifestações culturais tão importantes aqui na nossa região e na nossa cidade. Então, como que foi esse vínculo seu e que ano que iniciou? Conta para gente aqui como que foi esse desenvolvimento aí. Olha, eu tinha 7 anos de idade, minha mãe tinha quadrilha, aquelas quadrilhas dos arraiais que tinham nos bairros. Sim. Aí, todos os arraiais antigamente eles eram chamados de nomes de novela, Arraial do Cambalacho, Arraial do Chiquitucha, Arraial do Tititi. Aí minha mãe tinha um Arraial do Cambalacho. Depois se tornou Gente Fina. E cada ano era um nome de novela diferente. Então eu fui crescendo vendo. O nome das novelas? Isso, antigamente o pessoal tinha essa mania. Então eu fui crescendo, vendo as quadrilhas. Eu criança, a gente dormia cedo, chorava quando a quadrilha demorava a chegar no lugar, a gente, por ser mascote, dormia. Aí eu saí totalmente do mundo de quadrilha. Fiquei 6 anos afastado. Com 13 anos eu comecei a dançar quadrilhas de outras pessoas. Aí minha mãe fez o Gente Fina. Foi onde que nós começamos, ali saiu das quadrilhas de roça, passamos a ser quadrilha de salão. Aí o salão ele tomou uma proporção em Campos, que hoje a gente tem um grupo aí está sendo levantado, quadrilheiros, sim senhor, que tem mais de 60 quadrilhas, e já estão se movimentando. Esse ano iam fazer grandes festas, mas com o problema da pandemia, teve um cancelamento do São João no Brasil inteiro. Então, esse movimento já está sendo observado pela gente, a gente está trocando ideias, vendo a melhor forma que a gente pode fazer um São João ano que vem, fazer uma apresentação que Campos vai parar. Eu não pretendo, se graças a tomar a Deus que eu tenha chegado ao meu objetivo, que hoje conseguir uma cadeira na Câmara, é sempre olhar para trás e ver que meus amigos estão ali, tentar puxar eles, nunca deixar, porque Campos ficou muito esquecida. Eu não vou dizer nos últimos 10 anos, eu vou dizer nos últimos 15 anos, a gente não tem grandes festas de São João, esquecido. Valorização da cultura popular como um todo, né? Tudo. Desde da questão da manachica, das raízes populares, das raízes da cultura popular, né? Assim que eu mudei para Santa Ana, eu vi um bairro totalmente esquecido, que não conhecia festa de São João. Aí eu peguei, juntei um grupo de meninos aqui, falei, gente, faz uma quadrilha que eu vou ajudar vocês. Aí eu comecei mostrando o jeito meu de fazer quadrilha para eles, aquilo ali encantou, nós fizemos, acho que uma das melhores quadrilhas, uma das melhores festas que teve aqui em Santa Ana. Com isso, eu levantei uma questão que é muito, vou levantar uma questão que é muito importante. Quando você perde tempo para ensaiar uma criança ou um jovem, você tira ele de estar dentro do tráfico de droga, você tira ele de estar dentro de alguma situação que ele possa levar problema, brigar na rua, discutir. Aquilo ali você integra bairros com bairros. Você hoje... a gente dançava em Dores, saía de Dores, ia para Ururaí, saía de Ururaí, ia para Goitacazes. Então, quer dizer, tem uma integração aí, através da cultura popular, entre as comunidades, e muito mais do que tirar do tráfico ou deixar a criança ocupada, tem a questão das tradições culturais que vão sendo passadas de geração em geração, né? Hoje, quando você fala que não há essa valorização, é também porque não houve, de alguma forma, a continuidade desses grupos. Não renovou. Então, ficou lá no avô, ficou no bisavô, ficou no tio. E aí eu te pergunto, Moisés, hoje, em Campos, a Manastica do Caboio, a Folia de Reis,
a congada, o jongo. Como que está esse movimento com essas vertentes da cultura popular? Existe, não existe? Quais são as referências, se existe? O jongo. O jongo a gente agradece muito a Deusinha da Hora. É uma Deusinha, pessoa filho de que Dona ainda Neuza, mantém essa... A gente irmã de mantém essa... Nininha, professor Orávio. Eu tive com eles lá na Faculdade de Direito, numa apresentação que nós fomos fazer lá. A gente se encontrou, eu acho que umas 3 vezes. Eles dançavam o jongo e a gente vinha com a quadrilha. Então, montava todo aquele círculo que estava faltando no município. Todo mundo ficava impressionado. Gente, vocês ainda estão vivos ainda. Aí muita gente olhava e falava assim, eu vi uma pessoa falar assim, meu Deus do céu, trazer macumba para cá. Eu peguei e falei assim, você não conhece isso aí, não? Então, é essa que é a cabeça da população E hoje. depois, Ela Moisés, tem não uma coisa conhece. além da população não conhecer, porque não teve acesso, não é porque a população não quis, não quis, é porque realmente não houve, né, Uma renovação. uma renovação, uma continuidade, isso tudo. E, por outro lado, também a gente tem que entender que há uma diversidade. Né? A diversidade cultural, ela passa também pela diversidade religiosa, pelo respeito aos credos, às diversas religiões, né? E Ninguém respeita. a cultura afro-brasileira, ela está intimamente ligada à religiosidade afro-brasileira. Né? Os primeiros, eu sou professor, eu costumo dizer para meus alunos que a primeira população que teve no nosso país foi a população africana. Foram os escravos que vieram e abriram as portas para a gente. E todos nós somos negros. Nós temos sangue de negros. Então, essa é uma questão que tem que ser amplamente divulgada, difundida nas escolas, até porque o preconceito é muito grande. Né? E aí, quando eu vejo você falando disso, talvez a gente entenda um pouco por que as famílias não passaram para os seus netos, para os seus filhos, né? Talvez por preconceito, não sei, talvez você possa falar para a gente aqui, tem uma porção de gente já acompanhando a gente aqui na página do PTB. Boa noite, Nelly, boa noite, Elisete, boa noite, PTB Campus. Boa noite a todos aí, gente. Então, Elo, todo político tem sua bandeira. Sim. Eu sou vereador da saúde, eu sou vereador da educação. Todos falam, todo mundo fala isso, mas eu abro uma discussão aqui que você tem que fazer na prática. Eu passei 23 anos na Câmara, se eu tive ajuda foi de um vereador, os 3 vereadores na Câmara por 3 anos. Você imagina os outros 20 se eu dependesse de político para fazer quadrilha. Eu não tinha quadrilha. Então, a gente dormia dentro de barracão, a gente chorava junto quando a quadrilha passava mais um final de semana em casa, que abria o mês de junho, você ficava naquela ansiedade. Teve um ano que a quadrilha nossa nós conseguimos botar na rua no dia 17 de julho. 17 de julho. Então, olha o tempo que nós perdemos. Aí nós ficamos com mais 2 finais de semana e aproveitamos 2 finais de semana de agosto que nós fomos para Vitória, se apresentamos em Vitória, e logo uma semana depois da festa em São Salvador. Então, você gasta aí 15, 20 mil para fazer uma quadrilha, 6 meses entre ensaios e dançar, para dançar 4 finais de semana. Então, aquilo Você ali doía muito. Quero te fazer uma pergunta. Você não acha que esse trabalho de cultura popular ele deveria estar inserido na escola da comunidade? Eu ia tocar nesse assunto. Não só esse trabalho, como um trabalho que eu acho muito importante, que deveria hoje ser olhado com outros olhos e ampliado para as escolas, para as localidades, é o Orquestrando a Vida. Porque quando a gente olha ali uma exposição, a gente vai lá e olha o Alberto Sampaio, um teatro aberto ao público ali. Você imagina as crianças das escolas se apresentando ali. Como que não seria bom para Orquestrando a Vida? A gente vê os músicos hoje, todos eles passando anos de dificuldade. A gente sabe do problema da pandemia, mas a gente olha lá para trás e vê que os músicos hoje também estão passando por dificuldades.
a gente fica analisando qual política pública foi feita em relação a tudo isso. Orquestrando a Vida, eu vi se arrastar. Eu vi o Orquestrando a Vida se arrastar, eu vi ele se levantar com uma voz de um pessoal que queria ver a cultura crescer. Isso também é cultura. Será que uma criança... E a gente sempre ensina. Quando uma diretora de escola me chama e fala assim, queria tanto fazer uma festa de quadrilha aqui, eu falei, junta essa criançada toda aí que eu vou ensinar eles. Junta essa criançada que eu vou dar uma aula de capoeira, porque tem hoje o programa Mais Educação. Aqui em Santa Ana, por exemplo, nós temos duas unidades escolares, chama Carlos Chagas e o Guiomar Ramos Paz. Municipais. Isso, Guiomar Ramos Paz. São duas escolas que são de dentro da parte de agricultura. Ninguém sabe plantar um alface ali. Elas estão localizadas numa área eminentemente agrícola, né? Rural. Então, ali deveria ter tido que a gente entende que lá na frente a gente vai tentar conseguir, se Deus assim permitir, a gente conseguir essa cadeira, a gente tentar trazer um agrônomo para dar aula de agricultura para essas crianças, para ensinar como porque ali a maioria são filhos de trabalhadores rurais. Como a minha mãe, no passado, ela teve uma associação filantrópica, Maranata. Ela conseguiu 285 crianças. Que creche nenhuma queria, minha mãe ia lá, apanhava. Faltou, minha mãe ia lá, botava, a gente ficava, mãe, estamos quase no final do ano. Não tem problema não, a mãe trabalha o ano todo, ela depende de botar o filho na escola. Agora, Moisés, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está aqui falando de cultura popular, a gente está falando das raízes da cultura popular. Você é um cara que veio do Nordeste, né, com a sua família. Você tem isso dentro de você. E quais são os seus projetos, por exemplo, para ligar essa cultura popular, com as escolas? Né? A gente sabe que o período de festa junina é um período do ano, mas você teria alguma ideia de desenvolver um projeto para o ano todo, de resgate dessa... Cultura 365. Cultura 365 é o nome do projeto. Cultura 365. 365 dias no ano, fazendo tudo na cultura, voltar às fanfarras, voltar tudo isso, que é uma coisa que acabou, gente. Se a gente for olhar, cadê as fanfarras das escolas? Sumiu, ninguém mais. Hoje você chega dentro de uma escola, você chega, estuda e vai embora. Chega, estuda e vai embora. Você não tem uma hora para você aprender de nada na cultura. Você só vai lá no livro de história, aí você vai saber alguma coisa que se passou pelo livro de história. E aonde que está a nossa história? Todo mundo quer viver um pouco daquilo ali. Eu tinha um sonho, que era ser professor de história. Porque o meu professor de história, na época, ele falava, eu saía de uma aula dele e ia para outra para ver ele terminar de dar aula. A mesma aula que eu dava. Você lembra o nome do seu professor de história? É Aloysio. Ele já faleceu já. Esse projeto Cultura 365, né? Esse projeto aí, você pensa nas culturas. Tipo, a gente tem a área da cultura popular, você citou o programa lá do maestro Johnny William, que é o Orquestrando a Vida, que também não deixa de ser popular, que para o dicionário da cultura, cultura popular é tudo aquilo para o povo. Então, a gente sabe que tem um erudito, mas que também é popular. E aí, a minha pergunta seria exclusivamente, primeiro, um projeto piloto aí na sua região, pegando aí a região norte do município, Travessão, Balança Rangel, Santa Ana, Campelo, Ribeiro do Amaro, Vila Nova, Conselheiro Josino, ou você pensa em desenvolver em uma... aqui, ó, Nelly Viter está falando aqui, eram lindas fanfarras. Nelly foi subsecretária de Educação do município aqui durante muitos anos, fez um trabalho bacanérrimo, trabalho vitorioso, né? E aí a gente entende que a cultura é alimento, cara. A cultura é importante demais, né? Não dá para você fazer educação sem cultura. E um povo sem cultura é um povo sem identidade. A Keneli está falando aqui, ó, a Secretaria de Educação do município trabalhou muito com fanfarras em
em outros momentos aqui. É isso mesmo, Nelly. Mas aí e eu quero voltar para essa questão da cultura popular de raiz, que é a questão do jongo, é a questão da manaxica, é a questão da folia de reis, porque a fanfarra é muito legal, é bonito, é plástico, é bacanérrimo também. Mas a minha preocupação é com o patrimônio cultural e imaterial, né? E aí, o que pode ser feito? Quem é que ainda tem, além de Neuzinha da Hora aí com o jongo, se tem outras referências? Acho que a conexão do Moisés travou. Vou ver se o Moisés entra de novo. A gente está aqui num bate-papo com o Moisés, ele que é pré-candidato aqui do PTB Campos. A gente está falando sobre cultura popular e as diversas formas de cultura. A gente entende, enquanto partido político em Campos, que as culturas são fundamentais, as culturas são importantes para a formação do cidadão, para a liberdade das pessoas. Cultura liberta, cultura salva almas e salva vidas, né? Então, a gente está aguardando aqui o retorno do Moisés, que perdeu a conexão. Enquanto isso, nós estamos vendo aqui, temos Nelly Viter, Elisete Monteiro, Kelly Viter, Patrick, Alciene Azeredo, Dona Lourdes, lá do Jockey, Luciene Vitorino. Aqui, a Nelly está falando da banda tira dos adolescentes, estudantes das ruas. É verdade. E mais do que tirar das ruas, o importante é justamente trazer essa ambiência cultural, a importância da leitura, a importância das várias culturas. São muitas culturas que a nossa população, que veio lá dos índios goitacás, que teve toda uma influência também de quilombos, né? Nós sabemos que Campos é um lugar de quilombos, a região norte fluminense é uma região de quilombos, e Campos, ali onde é Custodópolis, havia um quilombo ali no centro da cidade. Então, é toda uma questão mesmo de dedicação, de promoção da cultura na sua mais primitiva forma, na sua forma mais simples e, ao mesmo tempo, vindo de encontro às raízes da população de Campos, às raízes da cidade de Campos. Moisés falava aqui da importância não só das bandas de fanfarra, mas também a importância do jongo, da folia de reis, da manaxica do caboio, né? E de envolver as comunidades através das escolas. Então, ele que é morador lá de Santa Ana, tem um trabalho bacana feito lá de Ribeiro do Amar até a usina Santo Antônio, a usina São João, melhor dizendo, ali perto do Parque Prazeres. É algo realmente adorável. Ninguém vive sem cultura. Ninguém vive sem o alimento da cultura. Cultura é alimento para a alma. A cultura ela envolve os hábitos das pessoas, os costumes das pessoas. Tanto que a gente vai a um país, por exemplo, vai visitar até pela internet um país árabe, as culturas são outras, os alimentos são outros. E a cultura afro-brasileira ficou muito marginalizada, né? Tanto assim que ele comentava aqui com relação ao jongo. Não estamos conseguindo um contato aqui com Moisés, a conexão dele realmente caiu de verdade. Eu estou aqui tentando falar com ele, aqui por fora, e essa live, toda quarta-feira a gente tem uma live com o pré-candidato do PTB, o Moisés é pré-candidato do PTB. Semana passada a gente teve com o nosso vereador Cláudio Andrade, que já é vereador de mandato, mas também é pré-candidato pelo PTB Campos. Teremos com outros vereadores de mandato, tem o vereador Jairim, tem o vereador Genásio, temos muitos outros pré-candidatos e pré-candidatas, e estamos agora aguardando uma mulher para vir aqui fazer esse bate-papo bacana com a gente. Período aí que a gente está vivendo o Covid, a pandemia chegou para ficar, mas as medidas estão sendo tomadas, e a gente continua essa mobilização popular através das redes sociais. Temos desenvolvido aí várias lives, como essa que a gente está fazendo hoje, e estamos tentando, Moisés está tentando voltar aqui, a conexão dele
ainda está um pouco lento. A gente vai insistir para conseguir aqui que ele retorne. E aí a gente tem que deixar muito claro aqui também a posição do PTB com relação à educação. É uma educação que a gente apoia, a educação libertadora, a educação baseada em Gramsci, a educação baseada em Paulo Freire, a educação de valorização, não só do aluno, mas principalmente dos agentes educadores, né? É uma educação que não aceita neutralidade, não dá para ser neutro. Quem é neutro não tem lado. Quem não tem lado não tem fundos. Então, essa é uma necessidade de toda a população e é uma necessidade que a gente tem, como eu vou dizer, responsabilidade de levar adiante enquanto partido político, enquanto sigla partidária, enquanto movimento de política em campos, de grupo político. Por isso a gente tem educadores no partido, profissionais de diversas... Moisés está voltando aqui. Profissionais de diversas áreas, muitos educadores. Aí, voltou aí, Moisés. Oi, na sua rede. Caiu aqui a internet minha. Mas voltou bem melhor, hein? Voltou bem melhor. A gente estava falando aqui, Moisés, da importância da valorização das culturas nas escolas, mas não só da valorização das culturas, mas também a valorização de quem promove as culturas, da gente ter um trabalho pedagógico. Acho que você está com... Está saindo aí, o meu áudio está reverberando aí no seu. Está saindo aí, o meu áudio está reverberando aí no seu. Melhorou. Melhorou. E aí a gente queria a sua opinião, Moisés, porque o PTB ele pensa na educação plural, na educação que valoriza toda a cadeia produtiva da educação. Do porteiro da escola à merendeira. É o que eu sempre pregava quando eu chegava dentro das unidades. O pessoal vinha me recepcionar, conversava comigo. Falava, rapaz, você tem uma diferença dos outros encarregados que passavam, porque tem muita gente antiga que estava nas unidades. Rapaz, você tem uma calma para conversar. Eu falava, rapaz, eu limpei chão na Câmara. Eu fui funcionário de limpeza da Câmara. Então, eu não tenho que ser melhor do que você em nada, ninguém tem que ser melhor do que o outro em nada. Eu acho que tudo, a vida, ela não é feita de cargos. Ela é feita de momentos. Um momento você está lá em cima, outro momento você está no meio, e tem um momento que você está lá embaixo, então você tem que respeitar toda essa etapa. Como você falou aí sobre o Orquestrando a Vida. Você me fez uma pergunta e logo depois caiu a internet, que aqui ventou, acabou. Aí você me fez uma pergunta. Qual o projeto que eu tenho em relação a esses projetos assim, de fanfarra? Qual a sua ideia? A minha ideia não é só manter dentro do 7º Distrito. Eu acho que Campos hoje está carente disso tudo. É levar essa discussão para a Câmara, para todos entrarem em comum acordo, para ser um projeto único. Eu acho que é um projeto de salvação da cultura. É quando você leva um projeto de parar com esse negócio de eu fiz, eu sou, nós fizemos, nós temos que fazer. Eu acho que a cultura, a educação, a saúde em Campos é um dever de todos nós. Eu acho que tem que acabar esse negócio de eu fui melhor prefeito, eu fui melhor vereador. Não, nós fomos os melhores políticos que passamos naquela geração nossa. Porque eu vi uma geração com Ederval Venâncio, com Evaldo Santana, com Russo Peixeiro, com brigas, discussões dentro da Câmara, aquilo ali. Eu passei por tudo aquilo ali, porque eu saía 10h30 da noite, 11 horas, quando acabava a sessão, que eu tinha que estar de plantão na Câmara. Então eu via muita coisa, eu aprendi muita coisa. Eu tinha uma pessoa que, toda vez que ele subia para a tribuna para falar, eu podia estar onde eu estivesse. Eu saía correndo e ia lá para ver, que era seu Sérgio Diniz. Sim.
a calma que aquele homem tinha, até para votar contra uma situação, ele levava aquilo ali para um palestrante, um bom palestrante que era. Então, aquilo ali, todo mundo, podia estar onde tivesse, parar para ver seu Sérgio falando. Então, e era um ensinamento, ele ensinava muita gente ali que política não é feita do eu, é do nós. É um coletivo, então, esse projeto né? A gente tenta futuramente levar ele para a Câmara para todos apoiarem ele junto, que não só Moisés no 7º Distrito, porque eu tenho amigos e tenho pessoas que estão engajadas na minha campanha, dentro do Parque Guarulhos, dentro do Lebré, dentro do Farol. Você está numa pré-campanha, você ainda não é candidato. Você é um postulante, é uma vaga. Isso. Candidato, você é um pré-candidato. Mas a minha pergunta é um pouquinho mais específica. Por exemplo, com relação às escolas, você citou a questão do projeto Cultura 356. 365. 365, que é cultura todo dia. Qual que é a proposta? É você levar para a Câmara um projeto de lei, que o município seja encarregado de executar um plano de cultura para as escolas. O que entraria nesse plano de cultura? Que modalidades de cultura? Quais culturas que você pensa? Porque nisso tudo a gente vai ter que ter professores, oficineiros para darem aula. Quem seriam essas pessoas? Você pensa em criar uma parceria público-privada, por exemplo, com instituições como a ESC, né? SESC, SESC, é a sua ideia, Marcos, para essa questão da cultura popular estar próxima das comunidades, sabendo que Campos da cidade não tem dinheiro. Então, é onde que entram o Mais Educação. O Mais Educação ele é difundido. O Mais Educação foi um programa do governo federal e o governo do estado. Ele não funciona mais. É onde que a gente vai tentar buscar parcerias para tentar trazer o SESI, o SESC, o SENAI, CERT Senat, Firjan, toda essa... para eles abraçarem essa ideia. Porque a gente tem essa ideia porque eu fui parceiro vários anos, então eu tinha um mestre de capoeira meu, que era o mestre Ferrinho, que eu era uma pessoa muito briguenta na rua. Ferrinho me chamou e falou, você quer... Do Santa Rosa. Ele morava do lado da minha casa. Quando eu era pequeno, ele ia me buscar na escola brigando. Aí ele pegava e falava, você quer brigar? Vamos ali, entra na roda de capoeira comigo ali. Então, todo mundo tinha vontade de um dia participar da capoeira de Ferrinho. Um dia tinha vontade de dançar na Xenhenhen. Um dia tinha vontade de fazer parte da escola escola de bateria, de mestre de bateria da União da Esperança, da Mocidade Louca, do Unidos do Eldorado, que tinha uma bateria mirim no período que eu fui presidente. A nossa bateria mirim se apresentou até na feijoada da Folha, com crianças que a gente pegou na rua, e logo depois foi do bloco de samba Unidos do Eldorado. Até foi difundido esse bloco, mas participei muito tempo lá, fizemos 3 carnavais lá, inclusive um de quadrilhas, que foi uma sensação no dia que nós fizemos, do francês ao caipirês, a tradição assim se fez. Então, aquilo ali nós viemos com quadrilha. Viemos com quadrilha de ponta a ponta. Do francês ao caipirês? Nós viemos contando a história, porque a cultura, o pessoal vê muito assim, a quadrilha é de Portugal, a quadrilha da França. Não, a quadrilha é realmente de lá. Aí, quando a quadrilha veio para o Brasil, quando ela veio para o Brasil, junto com as caravelas, eles faziam as festas dos bares de salões. Então, era a festa, na época da festa da colheita. Então, os trabalhadores rurais, para debochar do Anavan, Anarrié, Anavantu,
Eles iam lá dentro dos quintais e faziam as festas no caso, caipiras. Aí foi dali que surgiu. Então, nós viemos contando essa história na avenida. Porque muita gente só fala Santo Antônio, São João e São Pedro. Sim. Mas viemos contando a história de São Paulo, que é um santo esquecido dentro das festas juninas. E como aí que é? Contando a história. Conta pra gente. Olha, agora que você pegar e me forçar a lembrar disso tudo aí, que foi um estudo que nós fizemos, então nós viemos contando a história de todos os santos, inclusive de São Paulo, mas aí foi dentro do samba. Aí foi incluído, nós fizemos esse carnaval do Francisco Caipirês, e nesse ano nós participamos da Feijoada da Folha. Foi na abertura da Feijoada da Folha, nós fizemos lá junto com a bateria Mirim, só criança. Foram 19 percussionistas. Então, ficou lá, foi para a gente ali. Nós fizemos a abertura do carnaval também, nesse ano. Então, é coisa que a gente quer resgatar. Eu perdi 5 pessoas para o tráfico dentro do Eldorado, que eram... Um era... tocava repique, 2 surdo, 2 tarol. Para o tráfico, porque eu não tive condições de tocar o projeto. Então, é muito triste, é muito duro a gente ver crianças que a gente viu crescendo nas páginas policiais. Quando eu cheguei e vi não vou nem citar o nome, que é quando eu vi fulano de tal. Falei assim, lá, que menino foi da minha bateria Mirim. Aí aquilo ali eu falei, eu perdi. Então a gente quer acabar com isso. A intenção seria entrar dentro dos barracões e ver o que precisa ser feito para a gente iniciar trabalhos das baterias mirins. Entrar dentro das escolas e ver o que a gente precisa fazer para resgatar as fanfarras. Entrar dentro das comunidades e ver quem quer fazer quadrilha, quem quer resgatar a cultura. E por aí a gente vai entrando, não é com dinheiro que a gente consegue, com a gente se doando para aquilo ali, buscando esses parceiros, como o Ferrinho, que me pegou pelo braço da escola brigando e falou assim, vai lá aprender capoeira. Sim. Então, essas pessoas que a gente consegue achar eles ainda. Eles só querem saber o que é que a gente faça assim para o lado deles. E eu quero estar próximo deles para, na hora do sufoco que eles estão passando hoje, a gente estar presente para tentar resgatar eles de alguma forma, para eles virem para perto da gente, ser esses parceiros. Aí a gente traz da cultura popular. O resgate é esse aí. O resgate começa nessa parte. Já partindo para o projeto 365, como você falou, que é um projeto que a gente vai tentar, com todos os parceiros, não só Moisés, os vereadores num todo, abraçar essa causa, porque o Teatro Trianon, por exemplo, eu nunca vi uma peça no Teatro Trianon. É incrível. Eu tive ingresso para me ir, mas no dia eu não fui. Quantas pessoas não querem hoje participar desses projetos, a gente tentar trazer o Trianon, municipalizar o Trianon, trazer a população, as comunidades para perto, para eles. Quantas crianças não tem, passa ali na frente e não sabe nem o que é aquilo ali. Maravilha. Então, a gente abrir essas... Você está me entendendo? O teatro de bolso está lá, gente. A gente passa tem gente que passa em frente ao teatro de bolso, pergunta, você sabe no teatro de bolso? Não. Ir nas escolas, levar essas crianças, montar... Aqui isso tem que começar na escola realmente. O trabalho de formação de plateia, de valorização do teatro, da cultura popular, das várias possibilidades de cultura, poesia, festival de música, de escola, envolvimento com o feminino, todas as manifestações culturais. Eu peguei as crianças aqui uma vez, eu aluguei o ônibus, peguei o dinheiro que eu tinha recebido no pagamento nessa tal semana, peguei as crianças da escola, todos aqui, botei dentro do ônibus, fui para o festival de petisco no Farol, parei longe. Gente, as crianças ficou encantado com o festival de petisco no Farol.
eu levei as crianças uma vez ali em frente à Câmara também, no festival, esqueci o nome do festival agora. Festival de Jazz. Não foi nem o de jazz, não. Foi daquela negócio de carros antigos. Sim. Levei eles para eles verem. Gente, eles ficaram encantados. Então, é muito pouco que você encanta uma criança. Eu tenho encantamento até hoje quando eu fui no Jardim Zoológico no Rio. Aí eu tenho lembrança daquilo ali. Eu tinha 6, 7 anos. Eu morava em Niterói na época. Mas eu fiquei tão encantado com aquilo ali. Quantas pessoas você não consegue pegar e dar mais condições para essas crianças ter? As crianças ficaram impressionadas quando viram o Palácio Nilo Peçanha, quando viram a Vila Maria, ficaram assim. Nunca, não saía daqui para nada, só sai daqui, vai no centro e volta. Daqui vai para o centro e volta. Tem um não outro conhece. importante, né, Então, que é conhecer a cidade. Campos é uma cidade que passou por vários ciclos áureos, né? Então, a gente tem aí a questão do pós-dominação da América do Sul, que foi o primeiro poste. A gente tem também a Vila Maria, o prédio do Liceu. Solar da Baronesa, aqui perto. Da Baronesa, aí no caminho de Cardoso Moreira, ali perto da Alveia. O Jardim do Liceu, que era o jardim da Casa do Barão da Lagoa Dourada. Isso. Ali o Isolar do Barão de Araruama, que é onde funciona o Museu do Campo. Então, esse circuito de turismo histórico e cultural também é uma muito coisa importante, está tudo perdido. Será que travou? Tem uma coisa aqui, Elô. Não, tem uma coisa aqui que eu tinha até grifado aqui para me comentar, é sobre a festa Santa Amaro. Sim, a festa Santa Amaro hoje, a gente tentar resgatar, o que acontece? Os pais vão passando para os filhos, os netos, os avós vão vendo. Gente, isso aí uma hora vai acabar. A gente tentar uma forma também de abrir incentivos naquilo ali, para eles terem condição de, durante o ano, fazer treinamentos com aquilo ali, com as crianças. É uma coisa importantíssima dentro daquela baixada. O pessoal só lembra da festa das cavalhadas dos mouros e cristãos quando chega na época de Santa Amaro. Fica o ano todo aquele povo tudo esquecido lá. É uma coisa que eu tinha comentado até com um amigo meu que faleceu, que foi Gil Viana, sobre isso. Eu até comentei com ele, Gil, precisa um pouco de incentivo naquela área ali. Ele era deputado isso aí, estadual. na época, eu estava como... Estava em período de eleição ainda, que eu comentei com ele. Rapaz, bate em cima daquilo ali, bicho. Eu estive na festa Santa Amaro, eu vi uma criança dali mesmo de Santa Amaro dizendo que nunca tinha ido, nunca tinha visto aquilo ali de perto. Ou criança que tem vontade de participar daquilo ali e não tem condições. Então, tenta ver uma forma de fazer aquilo ali passar de geração para geração, porque a geração está acabando. As crianças hoje só querem saber de baile funk, de celular, disso, daquilo. Ninguém quer saber mais de... Quantas pessoas não vão querer estar participando daquilo ali? Você poderia até, através do celular, fazer pesquisa sobre as questões da cultura popular. Mas, a gente pensa, entende assim, que é necessário ter um projeto bem maior, que abranja um inventário, por exemplo, Campos talvez já tenha, fazer um roteiro de turismo cultural para as escolas. Abrir as escolas. A gente tem que aproveitar hoje, Elô, no meu modo de pensar, as escolas hoje, elas... Foi como eu falei, entra na sala de aula, termina a aula, vai embora para casa. Termina a aula, vai embora para casa. Aquela rotina. Virou uma rotina que aquilo ali, ninguém... Gente, eu adorava quando saía, quando não tinha os trenzinhos, as crianças iam, rodavam, via as coisas, passava, ia para o exército. Gente, dia do soldado, a gente ficava som de escola, tudo no exército. O pessoal ia lá, mostrava a sala das coisas.
exército tinha uma colônia de férias. Era uma colônia de férias. Hoje você não vê mais isso. Moisés, Você não consegue, você para, analisa. Você sabe me dizer se existe campos, grupo de escoteiro ainda? Se existe Grupo de escoteiro. Campos. Acredito que não. Tanta coisa legal que pode ser. Coisa também, né? Que a gente tem que. Se a gente for coisa legal que pode ser. Né? Reativado. Mas agora me conta um pouquinho. Já agora, partindo para uma coisa que. Mas agora me conta um pouquinho aqui. Fica à vontade. Sobre essa questão da agricultura familiar, você que mora na zona rural, atua na zona rural, qual é a perspectiva que você vê e a importância? Hoje a gente tem essas tecnologias todas aí, como você disse, que pudessem ser utilizadas na agricultura. Você acha que a agricultura seria uma forma da nossa cidade dar um salto? Hoje a agricultura é a segunda opção pós-ROID. Isso aí é fato. Mas existe aqui, por exemplo, hoje eu moro na localidade de Santa Ana. Eu vejo aqui o que acontece. Quando o cara não planta cana, ele planta aipim, ele planta abacaxi e espera chegar a moagem para cortar a cana. Se não tem condição, aí ganha. Aí tem a limpeza da roça de aipim. O cara ganha R$60 para ir lá limpar 3 dias uma roça. Quando tem alguém para pagar 80. Aí eu fico olhando. Se não tem mais naquilo ali, acabou. Ninguém faz nada aqui. Se você não tem uma profissão aqui dentro, é isso que é a sua profissão. Mas a minha pergunta é aonde que vem a nossa ideia qual é? Fortalecimento de uma cultura, de uma agricultura forte aqui dentro, não tem água, porque a maioria dos fazendeiros vão lá e desvia a água das lagoas para dentro da fazenda deles, aquela água que ia chegar dentro dos lotes dos proprietários de terras aqui, não chegam, tem que torcer para chover, a gente perdendo gado. Tinha aqui, há uns anos atrás, ai, meu Deus. Poço artesiano, alguma coisa nesse sentido? Não, tinha um pessoal aqui que ainda conseguia levar, no caso, o que eles faziam de aipim, milho, feijão, até o Ceasa. Aí o Ceasa acabou. Sim. Voltou para o ostracismo na mão dos atravessadores. Aí os atravessadores vêm cá, você planta uma roça de aipim, no caso, para pagar R$10 uma caixa. Quando na época, quando você vai vender, é 17, é 22. Então você trabalha para dar dinheiro ao atravessador. Então, a grande solução para a agricultura seria esse entreposto do Ceasa e Campos, né? Ali, onde foi o Ceasa, essa central de abastecimento, chamar escoar. Isso. Olha, um problema sério isso que está acontecendo aqui. Já estamos em moagem. As estradas acabaram. Os caminhões de cana estão tombando nas estradas. Muitos, para trabalharem mais, estão tendo que fazer o quê? Aumentar um pouco a carga. Aí, saquipocando fio, fazendo uma loucura. Aí eu pergunto, aquilo ali não é o desespero hoje do pessoal? Porque eles trabalham, não tem as estradas não tão boas há anos, isso aí já não é de hoje, porque se a gente for analisar, está faltando um pouco também de olhar um pouco com outros olhos para o pequeno agricultor, não é só um incentivo financeiro. Vai lá, se não tem condição de trazer eles para dentro dos seminários, leva os seminários até eles.
Vão lá, chamam o pessoal dos grandes seminários. Do caso, nós tivemos uma vez lá na Fazenda Santa Helena, com Tomatec. O Tomatec, talvez se tivesse espalhado para dentro de algumas localidades, que foi naquele período que teve aquela greve dos caminhoneiros, que o preço do tomate saiu de R$ 2,40 para quase R$ 9,00, e foi naquele período que... Oi. Travou. Ah, pensei que você tinha perdido a fala. Não, travou tudo aqui. Não estamos com sorte não, Elo. Tá vendo? Que vamos lá, a gente está te ouvindo. Oi, tô vendo. Você estava falando da questão da água, da irrigação. Porque se a gente conseguir levar, no caso, teve seminários. Aí teve aquele período ali que teve o tomate pegou aquele preço loucura, porque os caminhoneiros tudo em greve. Aí foi naquele período que começou a fazer aquela retirada da Fazenda Santa Helena, do Tomatec. Se tivesse espalhado aquilo para pessoas que saibam trabalhar, foram feitos vários seminários em relação àquilo ali. Aí muita gente, o cara está lá dentro da roça dele, lá plantando aipim, ou plantando cana, ou molhando, fazendo irrigação. Não tem irrigação dentro dessa região aqui de Santa Ana. Não tem. Então a gente vê muita gente. Eu, por exemplo, um parente meu aqui do lado, ele, por exemplo, ele tem terra. Então, o que acontece? Eu fui várias vezes lá, como eu fui essa semana, ajudar ele lá para limpar o aipim na enxada também, que eu não tenho esse problema comigo. Eu tô aqui com a cara para cima, não tem nada para fazer, eu saio, vou lá, ajudo. Tava lá limpando o aipim deles e tô vendo um outro do lado reclamando, rapaz, tô perdendo minha roça toda, abafou o mato. Eu falei assim, rapaz, mas Falque, não tenho, bicho, eu não tenho mais condições, eu não tenho mais eu tô perdendo a força, porque a gente vai lá, planta o aipim, quando vai vender, o cara quer pagar R$ 11 numa caixa, quando era 27, R$ 30. Então, isso aí a gente já vai desanimando. Então, acontece o quê? A nossa opção pós-ROIT está também assim, ó, desdeixada. A gente tem que olhar a agricultura com outros olhos. A gente tem que começar a ver que o agricultor, hoje, é o ROIT de amanhã. Sim. A gente dá força a eles, porque ninguém quer um castelo. Cada lá de um agricultor é o castelo dele. Então, ninguém aqui quer castelo. A gente quer poder dar condições àquela pessoa para ele ser uma pessoa lá na frente que possa ajudar a gente a crescer. Porque o crescimento vem da terra. Nós somos filhos da terra. Então, a gente precisa hoje olhar a agricultura com outros olhos, começar a fazer seminários com essas pessoas. Se não tem condição, leva os seminários, chama os parceiros também, que pode vir para perto. Eu tive uns 2 seminários lá com o pessoal da Emater, Secretaria de Agricultura, Tomatec. Nós tivemos com eles ficaram de vir, no caso, me procurar uma semana depois. Eu te ligo, estou esperando a ligação deles até hoje. Então, basta ter também um pouco, sabe de quê? De compromisso. Eu não sou encarregado enjoado, eu não fui encarregado enjoado de ficar batendo na porta do secretário, pedindo uma coisa a outra, dentro do SESEC. Quando
Quando tem, eu paro um pouquinho, bora, vamos garra aí, levanta a tampa, vamos desentupir esse bueiro, segura aí, vamos começar a puxar essa água para cá, garra essa cadeira aqui, vamos arrumar essa sala, tia tá pingando aqui, vamos lá em cima, vamos ver se tem telha quebrada. Eu sempre botei a mão na massa. Eu nunca fiquei em cima do prefeito, do secretário de sala de vereador, pedindo nada a ninguém. Nada. Eu sempre procurei fazer, que eu acho que o problema está ali, você é encarregado, se tem condição de fazer, faz. Chega, bota a cara e faz, porque eu trabalhei muito tempo. Eu trabalhei, eu tenho minha profissão, eu sei o que eu pegar uma parede e pintar. Eu cheguei na UBS de Santa E eu acho que está com a conexão. Estava tudo descascando, eu falei, pai, compra a massa lá. Compra a massa lá, vamos pintar aquilo ali. Quer dizer, você é um cara proativo, né? Você não fica esperando as coisas caírem do céu. É a mesma coisa. Não, eu não fico parado, não consigo. Esse período de pandemia está acabando comigo, porque eu não estou na rua, eu não estou fazendo o que eu gosto, eu não sei ficar parado. Aí a gente vai por telefone, faz um contato e outro aqui, mas é contato frio. Eu gosto da pele aqui, carne na carne, olho no olho. Moisés, agora, a gente está chegando ao final da nossa live. Vamos fazer, graças a Deus. A gente está chegando ao final da nossa live. Olha aqui, ó, Luiz Antônio Bernardo. Está mandando um abraço aqui. A gente está chegando ao final da nossa live. Meu irmão. A gente está chegando ao final da nossa live. Boa noite, Luiz. A gente está chegando ao final da nossa live e a gente queria fazer as suas considerações finais. Antes disso, eu vou fazer as minhas considerações finais. Quero mandar aqui um abraço para quem está aqui conosco, Elisete Monteiro, Nelivita, Luiz Antônio. Um abraço para você também, para toda a galera aí de Santa Ana, Travessão, para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Esse vídeo vai ficar gravado aqui na página do Facebook, do PTB Campus. E aí a gente quer te agradecer também, Moisés, por você estar comigo aqui no grupo político, sendo um militante de primeira hora, acreditando nas nossas bandeiras, e dizer para você que essa é a primeira de muitas lives que a gente vai fazer. Então, desejar uma boa noite a todos e um abraço apertado para você, Moisés. Passar para você as considerações finais para a gente encerrar essa primeira nossa live. Então, Elô, gostaria de dar boa noite a todos, em especial ao meu irmão tá aí, que está participando junto também, a Elisete, a todo mundo que está participando junto. Ninguém consegue nada se não tiver coragem e força de vontade. Hoje a gente se coloca à disposição como pré-candidatos, não só Moisés, como todo o pessoal, Fernandinho Loureiro, todo mundo aí, meu amigo nosso grupo Freitas, uma pessoa que eu tenho... Nosso grupo político em geral. A gente tem um carinho especial a cada um, a gente torce para que possamos fazer valer a força do PTB. Um bonito papel, um trabalho bacana. E dizer que tudo que eu conquistei hoje, eu agradeço a Irani da Silva Bernardo. A pessoa que eu sou, o homem que eu sou. E dizer que eu estou aí, disposto na briga, na luta, pela cultura, pela agricultura familiar, pela educação, pela saúde, por tudo, a gente vai estar de braços abertos a âmbitos não só ligado diretamente à cultura e à agricultura familiar. A gente vai estar aberto para ouvir, ser parceiro, entendeu? Se Deus assim me permitir a gente chegar ao nosso objetivo, a gente vai estar ali de braços abertos para atender a todos. E dizer que o PTB foi a maior escolha que eu fiz. Foi um presente que caiu no meu colo aos 45 minutos do segundo tempo, quando não seria mais candidato. Eu não seria candidato. Se não fosse no partido de uma pessoa, como o Genásio me chamou e falou,
Moisés, a minha presidente relou. Eu falei assim, então você pode me colocar no partido. Que fofo. Mas você não quer saber, não. Você já me deu. Então, eu acho que você é uma pessoa que toda vez que a gente procurou tirar dúvida, você sempre me atendeu. Quando a gente procurou saber de algumas situações relativas ao partido, você está ali sempre à disposição para atender. Então, a gente está aqui com as mãos limpas, coração aberto, pronto para você ir com o PTB Campos. Um abraço É isso aí, todos, boa Moisés. A noite. gente agradece, Vamos dá um à abraço luta, aqui. porque... É isso aí, Moisés. A gente agradece, dá um abraço Peter, nossa secretária-geral do partido, Elisete Monteiro, Luiz Alfredo, mais uma porção de gente que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando. E dizer para você, Moisés, que a gente também tem o maior orgulho de ter você com a gente aqui no nosso grupo político. Vamos fazer grandes projetos na nossa cidade, mas principalmente nós vamos fazer projetos que a gente possa realizar. Não adianta você chegar aqui e falar, jogar, que não tem condição de... Isso aí é um projeto de vida. Isso, a grandeza de um projeto está na realização dele. Aqui eu quero deixar meu boa noite a todos, dizer para vocês que quarta-feira que vem a gente recebe outro pré-candidato do PTB, ou pré-candidato, a nossa agenda está aberta. Mandar um abraço para todos vocês, um beijo, e uma excelente semana, a gente está na quarta-feira, mandando um abraço aqui caloroso para a nossa militância. Um beijo em todos e até semana que vem. Até semana que vem. Loucura, hein?